será diferente de hoje, porque estamos te conhecendo e prosseguindo em te conhecer, e refletiremos tua glória, exaltaremos o teu nome, andaremos em tua presença, viveremos para o teu louvor e te faremos conhecidos àqueles que não te conhecem. Sim, vasos de barros, mas a excelência do poder, o que o Senhor fez dentro de nós, é perfeito, é puro. Te damos graças. Você pode ir sentando. Aleluia. Que dias tão preciosos, nesse momento da conferência de música e de mídia, com um tema tão interessante, bem feito. Fala comigo, bem feito. Eu fiquei pensando nesse termo e de uma forma muito nossa, muito brasileira, né? Esse estilo. Fiquei pensando no que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, 26 e verso também 31. Diz assim no verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A criação do homem. E quando você vê o verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando eu penso esse muito bom, é como se Deus olhasse assim e disse: bem feito, foi maravilhoso. Se olharmos a criação, 6 dias criando tudo, e eu gosto do que W. Kenyon diz, que Deus foi criando essa terra, esse habitat, e no 6º dia Deus criou o homem. E é curioso que Deus criou a terra para servir o homem, e Deus criou o homem no 6º dia para servi-lo. Irmãos, quando é invertido, quando nós estamos presos às coisas dessa terra, está fora da ordem. Mas a ordem e o entendimento é que Ele nos criou para que a gente o adore. Diga comigo, Ele me criou para que eu o adore. E aí quando Ele criou o homem, bem feito, foi a perfeição, o plano original. E aí vemos, como toda doutrina, toda verdade, a gente tem que dar uma passeada em Gênesis, para ver o propósito, como Deus declarou. Deus criou o homem para o adorar. Você vai ver no capítulo 3, lá no verso 20 a 24 de Gênesis, dizendo que na viração do dia, o sol se pondo, o sol se põe para o lado de cá, na viração do dia, era um momento da adoração, do encontro, da reunião do Criador com a criatura. Ou vamos colocar assim, do Pai com o Filho. E naquele momento havia algo que era transmitido, a palavra de Deus transmitida ao homem o sustentava. Por isso que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olhando panoramicamente, veio a queda e quebrou essa relação. Com essa quebra, irmãos, a Bíblia diz que inicialmente em Gênesis 1, 2, que estava tudo um caos. Mas com a queda, esse mundo também entrou em desordem, um caos. Um caos também dentro do homem e um caos nos relacionamentos dos homens. Na família, na sociedade, a gente vê Caim e Abel, irmão com irmão, coisas foram quebradas. Estamos numa conferência de louvor e adoração, tratando, sobre esse tema, mas também de comunicação. Eu sei que esses dias foi falado sobre louvor e adoração para os que ministram, uma parte mais da responsabilidade do ministério, como também das mídias sociais. Mas sabe que todo crente é chamado também para adorar e ser um comunicador do Evangelho, das boas novas? Não como um profissional, mas como um crente, porque essa vocação repousa sobre nós. E sabe, irmãos, me veio 2 palavras com respeito a
tanto a adoração como sermos comunicadores de Deus. Existem aspectos que podem bloquear isso e aspectos que podem estimular. O medo bloqueia da gente se comunicar. A ignorância bloqueia da gente ser intenso para com Deus. Mas existem aspectos estimuladores. Quando você tem a revelação e o Espírito Santo, você vai se tornar mais intenso nisso. E esses dias foram dias onde a palavra foi derramada, onde pessoas falaram sobre áreas. E eu creio, irmãos, que a gente, quando se reúne, não tem como a gente sair do mesmo jeito. Porque esse é um tempo onde Deus nos edifica. Esse é um tempo onde Deus nos instrui. E eu fiquei pensando sobre o momento da queda. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles olharam e viram que estavam nus. A capacidade divina, a presença, a própria glória de Deus foi perdida. Mas quando olhamos para a obra redentiva, a razão pelo qual Cristo veio, para restaurar a adoração, para que possamos conhecer Deus, para que possamos comunicar Deus aos outros, foi algo muito glorioso. E eu quero que você abra comigo um outro versículo. Veja comigo aí, 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 21. Se pensássemos num tema para essa manhã, seria a influência do Espírito Santo para a nossa vida de adoração. O que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Diga comigo, Deus me ungiu. Então, às vezes, aquela coisa tradicional que às vezes a gente tem, né? Não, ungido é o pregador. Não, irmãos, todo crente no dia que nasceu de novo foi ungido. Você pode dizer para você mesmo, diga, eu fui ungido. Continuando ainda o verso 22, vou ler o 21 e o 22 novamente. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu fico pensando na obra do novo nascimento, né? A gente fez um dia, Jesus, tu és meu Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós somos aspergidos com o sangue. Em Pedro, no capítulo 1, verso 2, a aspersão do sangue de Jesus. E quando isso aconteceu, nós fomos purificados, de maneira que fomos selados com o Espírito Santo por dentro. É tipo assim, quando o sangue de Jesus veio sobre as nossas vidas, o Espírito Santo disse, eu vou entrar nele e vou começar uma grande obra de restauração. Irmãos, eu não sei o que te bloqueou, mas o Espírito Santo está dentro de você para nos levar ao plano original, para te levar a uma vida de adoração intensa. E isso vai tocar algumas vezes, ele vai te inspirar com línguas, ele vai te inspirar com cânticos espirituais, ele vai te inspirar a ir para a palavra, ele vai te inspirar a conviver com os outros irmãos, e vamos conferir alguns desses textos, porque nesse convívio nós vamos desenvolvendo um adorador dentro de nós. E algo que o Espírito Santo vem fazer é quebrar ou arrancar aquilo que nos bloqueava, seja vergonha, seja ignorância, seja medo, seja receio, a minha voz não é bonita. Sabe, irmãos, Deus quer um adorador dentro de você em manifestação. Ele vai até mesmo te inspirar. Se você não sabe, o Espírito Santo é músico. Ele vai te inspirar a cantar melodias que nunca foram cantadas. Não estou dizendo que você vai ser convocado para o louvor aqui, né? Pode até ser que seja, né? Maíla contou ontem um testemunho maravilhoso de como foi o início dela no ministério de louvor. Mas não é isso, é muito mais para Deus do que para o serviço. Se nós descobrimos esse aspecto para Deus, irmãos, se Deus nos chamar para o serviço, vai acontecer.
Mas diga comigo, minha comunhão com Deus, ela é essencial. E aí eu quero que você veja comigo também no livro de Atos, capítulo 2, verso 34. O que era que estava acontecendo ali? Em Atos, capítulo 2, no verso 34, havia acontecido o que nós chamamos e entendemos o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. 120 começaram a falar em línguas. E aí você diz, o Pentecostes redundou somente em faladores de línguas. Não, Pentecostes redundou num transbordar. A palavra, uma das palavras na língua hebraica para profetizar ou profecia é borbulhar. Aqueles 120 borbulharam igual uma chaleira, quando você põe lá e chega a 100 graus, começa a subir aquelas bolhas. Então eles começaram a borbulhar e falaram em outras línguas, e o verso 34 de Atos capítulo 2 diz aqui de uma forma muito interessante. Atos capítulo 2, vamos lá, verso 30, me perdi aqui, só um minuto. Cheguei. Verso 11, perdão, pessoal da mídia aí corrige. Atos 2, verso 11. Diz, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que é isto dizer? Outros, porém diziam, zombando, estão embriagados. Esse borbulhar que aconteceu quando o Espírito Santo chegou, fez aqueles homens falarem em línguas e engrandecerem a Deus. Eu fico imaginando aquilo que Adão perdeu, agora aqueles 120, debaixo do derramar do Espírito, eles foram cheios do Espírito Santo, de maneira que eles fizeram algo debaixo de um impulso do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a nossa vida de adoração, quando a gente cantou agora há pouco, abre os céus, traz a atmosfera celestial, traz uma experiência com Deus, traz uma consciência onde a gente vai ficar mais dominado das coisas de lá do que das de cá, onde nós vamos entender como funcionam as leis do reino de Deus. E sabe, nesse reino nós temos mesmo uma chamada à adoração. A chamada à adoração não é algo apenas para os ministros de louvor, é para todo crente, porque Deus criou o homem para o adorar, Deus criou o homem para o conhecer. Eu sei que é um processo agora que é de restauração, de crescimento, onde nós vamos praticar isso. Quando olhamos para o Éden, que Deus criou o homem, Adão, ele já foi criado, vamos jogar assim, adulto. Mas espiritualmente nós estamos num processo de crescimento, de conhecimento, de entendimento de como devemos agir agora na nova vida em Cristo Jesus. Então pensa que o Espírito Santo veio para um trabalho devocional na nossa vida. Os outros dois textos que nós vamos ler estão em Colossenses capítulo 3. Abre lá comigo Colossenses capítulo 3. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, e eu creio que vamos ser inspirados por esse texto, a partir do verso 16, Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Um dos devocionais do nosso querido Rick Renner, ele explicando esse ricamente, é mesmo como uma despensa cheia, farta. A palavra de Deus deve estar dentro de nós de uma forma muito intensa, muito contínua. Não é um resquício, não é quando você abre uma despensa que só tem alguns restos de alimentos ali,
para a semana. Aí você diz, eu tenho que fazer a feira novamente. Não. Irmãos, a palavra de Deus deve estar dentro de nós, porque nossa vida de adoração vai ser proporcionalmente determinado por a palavra que está dentro de nós. Aí ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha o contínuo aqui. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Então, quando a palavra está dentro de nós, olha que interessante, o primeiro efeito que ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quando a palavra está dentro de mim, eu vou abençoar a vida de alguém com uma instrução, com um conselho. E eu pergunto isso, o que é isso se não comunicação numa esfera menor? Eu estou comunicando algo divino, eu estou comunicando um princípio, eu estou comunicando uma verdade, eu estou comunicando uma maneira de viver agora em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, os nossos relacionamentos, eles vão ser tocados quando a gente está cheio da palavra. Você não vai ser cheio da palavra para ficar com ela para você. Você vai ser cheio da palavra para afetar a vida de alguém. Eu gosto de pensar de Filipe. Ele era um homem que tinha sabedoria. De onde vinha a sabedoria dele? Da palavra. E ele corria, né? Ele viveu ministrando a palavra, mas houve um momento que ele foi para o deserto. E porque ele tinha a palavra, ele pôde transmitir e levar um homem ao conhecimento de Deus e tornar aquele homem um adorador de Deus. Sabe, irmãos, eu creio que a gente vai ser um comunicador da palavra. Quando falamos numa esfera institucional de igreja, né, como tivemos esses dias aqui, a mídia é mesmo para a gente colocar a cara para fora, anunciar. A gente não está aqui para viver feito um agente secreto, uma seita. Não, nós não somos seitas, nós somos embaixadores. Nós temos que anunciar as verdades e das 1001 formas e maneiras. Que tal pensar Hebreus no capítulo 1, diz assim, havendo Deus falado nos dias passados aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus falou de formas e maneiras diferentes. Eu creio que vai vir sobre a igreja uma habilidade, uma criatividade, uma força, tanto através da mídia, mas através também da sua mídia social, pessoal, da sua vida, num contato, num encontro, você vai comunicar as coisas do alto. Diga comigo, eu vou instruir pessoas e eu vou aconselhar pessoas. Então o habite ricamente tem uma dupla função, horizontal, mas também vertical. Colossenses capítulo 3, voltando para o texto, diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, aí tem uma vírgula, louvando a Deus, agora é para cima, com salmos, com hinos, cânticos espirituais e com gratidão. Então a palavra vai me levar a uma conexão e uma maneira de me manifestar com Deus, debaixo da influência do Espírito Santo, onde minha adoração vai ser mais profunda, vai ser mais debaixo de um entendimento e de uma revelação que a própria palavra de Deus me conduz. Vai afetar minha vida de gratidão, vai me trazer cânticos espirituais. Eu sei que a gente já tem muitos cânticos e graças a Deus porque vão vir muitos mais. Mas eu declaro que vai ter um dia que você vai estar tão mergulhado em Deus que não vai ser nenhuma das músicas conhecidas. Você vai cantar um cântico espiritual novo. Ah, mas eu não sou compositor. Talvez você não vai ser compositor para lançar um CD e nem precisa. Mas você vai ser compositor para aquele momento devocional, você sozinho com Deus,
onde vai se cumprir o que estava escrito lá nos livros de Salmo, que ele põe um cântico de louvor na minha boca. Você vai cantar algo novo que nunca foi cantado na terra nem no céu. E Deus vai dizer, uau, uma música nova. Meu filho está cantando algo novo. Para tudo aí, porque eu quero ouvir ele cantando. Olha para alguém perto de você e diga assim, canta algo novo para o Senhor. Amém. Esse texto de Colossenses 3 enfatiza, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Nós vamos ver o mesmo texto no livro de Efésios, capítulo 5, a mesma verdade, só que enfatiza, não habite ricamente a palavra, mas enfatiza o enchei-vos do Espírito. Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, olha como diz Efésios, vamos lá, capítulo 5, verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enquanto Colossenses ele enfatiza habite ricamente, e isso vai desdobrar a sua vida, de afetar a vida de outras pessoas com aconselhamento, instruções, comunicando verdades do alto. O texto de Efésios, capítulo 5, diz, enchei-vos do Espírito. E eu não sei se você já parou para observar na Bíblia algumas instruções que Paulo dá para a igreja, para os santos, que elas estão num tom de primeira pessoa do plural ou coletividade. Às vezes a gente lê esse texto, aí a gente pensa e diz, Deus está dizendo que eu tenho que me encher do Espírito. E eu tenho que me encher do Espírito e posso. Sozinho, tomando um tempo de oração, falando em línguas. Mas a ordenança é enchei-vos do Espírito na coletividade. Eu me movo no Espírito de uma forma que te faz ficar cheio. Você se move no Espírito de uma forma que faz ficar cheio. Eu não sei se você pensa nisso, irmãos. É bom quando o louvor está aqui, é bom ouvir, a execução deles debaixo da unção. Mas tem uns momentos que o pessoal diz, ou espontaneamente a congregação canta, que parece que entra numa fervura. Meu Deus, quando eu escuto a congregação cantando, me dá um negócio dentro de mim, aquele borbulhar que eu fico mais cheio. Diga comigo, quando fazemos juntos, o transbordar acontece. E o que isso vai redundar, irmãos? A gente se enche e a gente vai louvar, a gente vai cantar um cântico novo, a gente vai experimentar essa dimensão que foi o que Adão perdeu e Cristo reintroduziu. Essa chamada à adoração, essa chamada a Deus, ela é a principal. Eu não posso pensar que a principal é o serviço, nem a minha responsabilidade de pregar quem não conhece Cristo. Até porque é dessa principal que eu vou ter do que repartir para com os irmãos e para com o perdido. Eu não posso falar de Deus para alguém se eu não conheço e não estiver com Ele. Diga comigo, Ele é a fonte. Há um texto no livro de Salmos que o salmista disse, todas as minhas fontes estão em ti. Irmãos, nenhum ministro é autossuficiente em si mesmo, a gente depende do que vem do alto. Colossenses 3:1, Paulo, o grande Paulo, fazia e instruía. Ele dizia, vós que ressuscitastes em Cristo Jesus, buscai as coisas do alto. Ele vivia nessa dependência
E ele ensinava essa dependência. Ele acrescenta: buscai as coisas do alto, pensai nelas. Porque a gente se congrega, porque a gente está aqui nessa manhã, porque propositadamente nós estamos numa conferência, nesses 4, 5 dias, junto com um mês falando sobre o poder do louvor e da adoração. Porque precisamos pensar nisso. Quando eu penso uma vez, tem um efeito. Quando eu penso semanas seguidas, tem um efeito mais profundo. O livro de Eclesiastes diz algo interessante, que se eu pego uma madeira e um prego e eu bato uma vez, ele entra uma medida. Mas se eu bato 1, 2, 3 até encarcar, o prego vai ficar completamente estabelecido. Nós estamos aqui pregando a palavra, ensinando para que ela fique bem firme dentro de você e você se levante numa nova posição, numa nova responsabilidade, num novo amor para com Deus, numa nova intensidade. Irmãos, eu declaro que eu vou te ver na última versão, numa versão fervorosa, numa versão de intensidade, numa versão onde as pessoas mesmo vão dizer: você está diferente, o que é que você tem? Você vai dizer: a minha vida com Deus é a palavra, eu estou sendo transformado, eu estou me adequando àquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida. Oh, aleluia, irmão. Não permanece como você está. Eu quero correr com aquilo que Deus tem para a minha vida. E não é porque eu sou ministro, não é porque eu sou crente, eu sou filho. Chama isso para a tua vida, chama a intensidade. Ah, mas fulano esmoreceu, fulano ficou borocochô, aí tu vai ficar também? Não, faz a diferença. Eu declaro um espírito onde você vai superar todas as coisas, nada vai te paralisar. O Senhor está te chamando. Se destaque, não para a glória própria, mas para ser um canal de Deus, para ser um instrumento de Deus, para ser um referencial de Deus. Não é o que Paulo disse para Timóteo: torna-te modelo. Eu estou te dizendo: torna-te modelo e padrão dos santos. Porque você vai experimentar as coisas que Deus tem para você. E você vai ter o privilégio de comunicar elas aos outros. Olha que honra. Olha que privilégio. Diga comigo: é um privilégio. E sabe, irmãos, eu entendo que vai vir mesmo uma criatividade. Eu me lembro do primeiro dia que eu cantei um cântico novo. Eu me lembro o meu desejo, lendo os livros de irmão Reiga, nesse tema. Eu me lembro que eu já falava em línguas, e eu comecei a falar em línguas e interpretar. Daqui a pouco eu comecei a falar em línguas e cantar, interpretando, cantando. Tudo nasceu de um desejo e nunca mais parou. Me lembro quando isso aconteceu num momento devocional, andando para a rua, na rua, indo da minha casa para o trabalho, era perto, eu ia a pé. Mas também me lembro quando isso aconteceu da mesma forma, no momento que eu era vocal, estava com um pedestal e eu percebi a unção. E eu comecei a cantar em línguas e comecei a interpretar. Tudo começa na vida devocional. Eu declaro o Espírito Santo se movendo na sua vida devocional. Eu declaro a mão do Senhor lá no seu quarto. Eu declaro em momentos, talvez no banho, caminhando, ou momentos de quietude, de solicitude, você percebendo o Espírito Santo estimulando e quebrando os bloqueios que te paralisaram. Porque Ele vai nos impulsionar para praticar essas coisas. Ele que inspirou Paulo para escrever. E ele continua com a mesma visão, as coisas de Deus não mudaram. Eu declaro, irmãos, que você não vai ficar bloqueado para falar em línguas em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu fico indignado quando pessoas estão chamando o nome no elevador, em qualquer canto, aquele nome feio, aquele outro nome feio, e eu não posso falar em línguas. Eu posso falar em línguas em qualquer lugar. E vou.
bloqueios sendo arrancados da sua vida. Você recebe, se você não receber, vai voltar para mim. Se expandindo. Davi começou tocando a harpinha dele lá com as ovelhas. Chamou tanta atenção de Deus que Deus disse: eu preciso desse garoto para influenciar uma nação. Aí a esposa dele, carnal, começou a criticar. Quem já viu um rei dançando e adorando assim? Davi corrigiu ela e disse: olha, se você me viu isso, você ainda vai me ver mais intenso. Noutras palavras, porque ele merece. Se eu sou rei, ele é o rei dos reis. Ele não se intimidou, nem se deixou ser bloqueado na adoração para com Deus, que ele sabia que era vocacionado e Deus tinha escolhido. Não parou. Tem gente que foi escolhido e outros paralisaram você. Eu declaro que o que te paralisou sendo rompido hoje. Liberdade na adoração. Estou falando sobre o Espírito Santo. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E eu declaro que ele não vai ser... Já viu aqueles passarinhos numa gaiola bem pequena, enclausurado? Eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo enclausurado dentro de você? Eu declaro que ele vai se mover. Eu declaro que ele vai te influenciar. Eu declaro que ele vai falar dentro de você e você vai seguir. Principalmente no contexto da sua vida devocional e de adoração. Porque se você se treinar nisso, nas outras coisas, nada vai te paralisar. Eu declaro você conhecendo o Espírito Santo. Abre comigo em Efésios capítulo 2. Efésios 2, que livro maravilhoso é o livro de Efésios. Gostaria de ler tudo, mas vamos ser breves aqui. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está ensinando aqui? De ambos, judeus, gentios, tinha uma parede de inimizade, mas pela obra da redenção, ele quebrou essa parede, ele uniu judeus e gentios, que agora criou um terceiro povo, igreja. Por isso que ele usa o termo, um novo homem. Ou nós estamos em Adão, ainda nos nossos pecados, ou estamos em Cristo, no novo homem. E aí ele acrescenta no verso 17. Acompanha comigo. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. E como ele diz o 18, porque por ele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Nascemos de novo, temos acesso ao Pai, mas como se dá esse acesso? Pelo Espírito. Diga comigo, pelo Espírito. Agora há pouco eu falei, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo te bungou dentro de você, veio morar dentro de você. É por esse Espírito que temos acesso ao Pai. Jesus estava certa vez no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, chamou 3 discípulos, vamos orar comigo. Vieram os 3, estavam lá os 3. Jesus começa seu momento com o Pai, seu devocional, sua intimidade. Às vezes a gente nem consegue enxergar Jesus como um adorador, né?
mas Ele é. Ele foi e é. Ele disse para o diabo disse para ele: se você prostrar de me adorar, eu te dou todos esses reinos. Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Quando Jesus respondeu, Ele estava dizendo: eu sou adorador de Deus, Satanás. Te quero não, para trás de mim. Então ele é adorador. Lá estava ele no Monte Tabor, adorando. Aí a Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu, suas vestes ficaram brancas. Os discípulos viram, diz que de repente uma nuvem os envolveu. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: a ele ouvi. Você consegue ver a manifestação da divindade? O Pai, a voz, o Filho, aquele que adorava e resplandecia, e a nuvem, um dos aspectos da manifestação do Espírito Santo. Foi dentro daquele ambiente da nuvem que os discípulos, debaixo da influência do Espírito Santo, tiveram uma experiência mais profunda. Eu quero te dizer que você precisa do Espírito Santo para experimentar uma vida de adoração, para também comunicar as verdades do alto. Falei de Filipe agora há pouco. Irmãos, nós estamos aqui na terra para conhecer Deus e fazê-lo conhecido. Nós não somos chamados para adorar de longe, mas conhecê-lo intimamente. Eu sei que às vezes a gente, por uma questão de timidez, de receio, às vezes a gente senta lá atrás. Mas o sentar lá atrás ou aqui na frente, não importa. A adoração agora é em espírito, é pelo Espírito Santo. Desenvolva a sua vida de adoração. Mergulhe nisso, marque os textos da Bíblia que apontam para esse tema. Pratique isso. Ora noutras línguas, porque como a Bíblia diz, é de glória em glória, e a gente vai experimentando níveis maiores dessa vida de adoração. Agora abre comigo 1 Pedro capítulo 2, vai ser o meu último texto, penso eu. 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler o verso 5 e o verso também 9. O 5 de 1 Pedro, capítulo 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então agora nós oferecemos sacrifícios espirituais, e de uma forma bem bíblica, como está aqui, bem clara. Cristo é uma pedra viva, mas eu e você também somos pedras vivas. Se você puder ouvir a primeira ministração dessa série da Escola Dominical, o nosso querido Policarpo falou, comunicou sobre isso. Agora vamos ver o verso 9, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Veja que o sacerdócio aqui está conectado com o do verso 5 que lemos. Nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais a Ele, sacerdócio real. Agora, para nisso, não. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, a fim de proclamardes. Esse a fim de proclamardes é com um propósito, com um intuito, com uma responsabilidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o que é proclamar? É levar aqueles que não conhecem. Vamos pensar de outra forma, é comunicar, é transmitir, é fazer conhecido, é fazer notório. Eu posso fazer isso
ensinando, bradando. Eu posso fazer isso com imagens, eu posso fazer isso com um vídeo. Ontem vimos um vídeo que o Denis apresentou aqui de 2 minutos. Irmãos, 2 minutos com imagem e com um texto que mexe dentro de você, às vezes mais do que uma pregação de 1 hora. Porque estava comunicando coisas. Até porque Deus se comunica com palavras e com imagens. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, o Senhor dizendo: porque tendes que ouvir as minhas visões e as minhas palavras. Deus se comunica com palavras e imagens. Há vários textos na Bíblia e exemplos disso. Então, Deus tem levantado a igreja para que a gente o conheça na adoração e que a gente proclame as virtudes dele. Nós temos uma chamada, irmãos. Nós não podemos estar num lugar e não afetar, no sentido de fazê-lo conhecido, no sentido de testemunhar, no sentido de comunicar as coisas divinas, o coração de Deus. Voltar lá para Hebreus 1, havendo Deus, nos tempos antigos, falado pelos pais e os profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Eu me lembro, em 1997, eu tinha uma amiga, que ela fazia comunicação e estava formando. E houve um culto de ações de graças, e o pastor disse: o que eu vou falar nesse culto de ação de graças? E eram pessoas da área de comunicação, professores, e ele disse: Jesus foi o maior comunicador do universo. Ele desceu do céu para comunicar o coração do Pai. Comunicou com enigmas, com palavras, comunicou com sua pessoa, como ele diz em João, lá no capítulo 14. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: você não tem visto que o Pai está em mim? Eu declaro que a igreja vai revelar o Pai, assim como Cristo revelou. Eu declaro, irmãos, que nós vamos nos adequar. Eu declaro que você não vai ser um agente secreto. Não. Vai ter dia, irmão, que você não vai ter nem como esconder, até de boca fechada alguém vai dizer: quando aquele homem entrou aqui, quando aquela mulher entrou aqui, mudou a atmosfera, tinha uma coisa diferente. Eles dizem assim: tinha uma coisa diferente naquela pessoa. É a unção que vai fluir de você, é porque você é cheio da palavra, é cheio do Espírito Santo, é porque você diariamente toca os céus, e sabe de uma coisa? Deus vai te dar o que falar. E vai mudar a rota de pessoas. Irmão, lá estava Jesus, cansado, exausto, com sede. Às vezes a gente esquece de perceber a humanidade de Jesus nos evangelhos. Estava lá no poço, Samaria. Aí chega aquela mulher que veio tirar água do poço. Jesus não perdeu a oportunidade. No momento de saciar a sede natural, ele pede água daquela mulher e entra numa conversa. Daqui a pouco ele mudou o destino daquela mulher, porque ele estava comunicando o coração de Deus, até mesmo o coração de Deus para restaurar aquela mulher. Eu declaro que nem sempre as pessoas que vão chegar bem, mas nós vamos torná-las saudáveis, porque aquilo que a gente tem o poder transformador, e porque nós temos conhecido Deus, irmãos, deixa eu te dizer, os dons do Espírito vão operar na sua vida, para você salvar pessoas, a graça de Deus vai fluir de você, a força que vem do alto, até mesmo um poder de ressurreição vai vir dentro de você, e você vai mudar o destino de pessoas. Você está comigo? Faz assim comigo, diga assim: conhecendo Ele, para fazê-lo conhecido. Diga: eu sei que a gente é estimulado, né? Traga fulano para a igreja, né? Vamos levar para a igreja, e deve ser mesmo, porque essa unção coletiva tem um poder em comum. Mas, irmãos, não transfere também tudo para só o trazer para a igreja. Você tem palavra suficiente, você tem o Espírito Santo para começar uma obra na vida de alguém, antes mesmo dela vir para a igreja. Quando ela vir para a igreja, já vai ser para ser cheia do Espírito Santo, já vai ser para ela transbordar da palavra, já vai ser para ela experimentar outros níveis ainda maiores. Você está comigo?
Eu me lembro o ano que eu nasci de novo, lá na década de 90. Eu, Tadeu e Rita fomos da mesma safra, gente. Eu lembro de Tadeu tocando no Cantinho da Paz, ali no Parque do Açu de novo. Aquelas bandas tocando, ninguém tinha me falado nada. E eu lembro que chegou um momento, irmãos, que o louvor, sabe aquele momento que chove tanto que a piscina transborda e sai, se derrama? O louvor foi enchendo, 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 enchendo. E estava cantando aquela música. E o Pai o coroou, Rei de Israel. E falou do trono de Deus. E eu estava de olhos fechados. E eu tive uma visão do trono de Deus, Deus no seu trono. Ninguém estava falando de trono. Eu abri o olho, eu fechei e estava lá. Eu tive uma revelação do trono. Sabe, irmãos, quando um ambiente está cheio da atmosfera de louvor e de adoração, os olhos espirituais de pessoas vão ser abertos. Foi o que aconteceu com Isaías. Estava lá. Parecia apenas uma simples rotina de música, de louvor, de incenso, como Isaías. De repente ele disse: meus olhos viram o Rei. Eu declaro que essa igreja vai entrar num nível ainda melhor e mais profundo da adoração coletiva. Irmãos, eu declaro que pessoas não vão entrar mais e sair do mesmo jeito, mas vão entrar e vão ser tocadas, escamas vão cair. A gente vai ouvir falar de conversões sem um apelo. A pessoa vai se converter aí, vai se ajoelhar aí e vai dizer: Deus está no meio desse povo. Não mais porque a gente está dizendo, mas porque Deus vai se apresentar para elas. Porque Ele diz: eu habito no meio dos louvores do meu povo. Ele quer que a gente o conheça. Você sabe que Deus não está brincando de se esconder? Mas a Bíblia diz algo em Provérbios 25. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. O que a gente está fazendo aqui, semana após semana, esquadrinhando a palavra, para entender esse Deus que está disponível, amoroso, de braços abertos, nos chamando para conhecê-lo. Jesus não veio apresentar um Deus carrasco, Ele veio apresentar um Pai. A imagem deformada de Deus, que muitos de nós tínhamos, à medida que a gente se aproxima de Jesus, nós vamos descobrindo um Deus paternal, um Deus bom, um Deus que quer que a gente o conheça, um Deus que à medida que a gente se inclina a Ele, e eu vou terminar aqui, Salmo 115 fala do princípio de adoração. E o princípio da adoração é: aquilo que eu adoro, eu me torno parecido. Cada vez mais que você adora a Deus, você fica mais parecido com Ele. Levanta as tuas mãos a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado por esses dias, obrigado por esse mês, obrigado por nossos olhos sendo abertos. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado pela influência do Espírito Santo. Eu declaro cada homem, cada mulher, cada pessoa do louvor, mas cada cristão simples dessa igreja, se levantando acima de todas as experiências anteriores. E como Pedro, Tiago e João, experimentando a nuvem, experimentando Jesus ressurreto, experimentando a voz do Pai. E tudo vai fazer tanto sentido. Somos gratos a Ti por esse tempo, Pai. Que Tua palavra opere eficazmente em nós e nos leve a experimentar o poder dessa vida em comunhão contigo. Por isso Isaías disse que o Senhor nos deu vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, para Te conhecermos. Uma unção, um impulso do Espírito Santo, para Te adorarmos
cada vez mais profundo. Ele veio, evangelizou, nos dando acesso ao Pai, e adoramos ao Pai pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Se tem alguém nessa manhã que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você